Você quer se conhecer mais e sofrer menos. Você busca o autoconhecimento. Mas tem algo que pode estar te travando sem você perceber. E hoje nós vamos bater um papo sobre isso. Pare, respire e vamos conversar. Talvez você esteja buscando no lugar certo, mas do jeito errado. Às vezes, a gente busca muito autoconhecimento, mas mesmo assim, algo parece travar. O que eu quero te mostrar hoje é que isso não significa que você esteja no caminho errado, apenas que talvez existam alguns bloqueios invisíveis que você ainda não percebeu. Mas eles precisam ser reconhecidos antes de serem redirecionados. Neste vídeo, eu vou te apresentar os 3 bloqueios que para mim são os que mais frequentemente dificultam uma jornada de autoconhecimento. O primeiro deles, procurar fora de você. Por exemplo, esperar que alguém complete você, que uma pessoa venha de fora e que complete você, buscar a completude em alguém. Você pode encontrar ótimas pessoas, ótimos romances, você pode até ter um ótimo casamento, mas a completude que você procura será encontrada dentro de você. Um outro exemplo é buscar uma fórmula mágica sem uma prática interior. Uma fórmula pronta, uma coisa que você pegou, leu ali, ouviu de alguém e pronto, eu não vou fazer praticar nada. Alguém vai me dizer um negócio e pronto, eu vou ter o autoconhecimento. Uma outra é ficar mudando frequentemente de cidade, de emprego, de parceiro, para ver se as coisas melhoram, para ver se o seu autoconhecimento e o seu encontro com você melhoram. Mas, na verdade, isso não é o caso. Tem uma história de um sujeito que perguntou para o mestre: mestre, se eu for meditar no alto da montanha, eu vou meditar melhor? E o mestre disse: depende. Sua mente vai junto com você para o alto da montanha? Porque se ela for, não adianta nada. Seus padrões cristalizados vão junto com você. Então a questão não é mudar por fora, é mudar principalmente por dentro. Outro exemplo é esperar que um medicamento seja uma solução definitiva. Algumas pessoas talvez precisem usar um medicamento para sempre, uma pessoa com uma epilepsia, uma pessoa com uma determinada psicose, mas de uma maneira geral, quando você usa um medicamento, um psicotrópico, o famoso tarja preta, é interessante você ter um plano junto com o seu médico, um plano com o seu psiquiatra. Olha, eu não quero depender disso para sempre. Vamos combinar, doutor? Vamos fazer um plano juntos para que eu não fique dependente? Porque enquanto você depende de algo de fora, você ainda não se encontrou inteiramente. E antes de ir para o segundo bloqueio, lembra de deixar o like para que outras pessoas vejam esse conteúdo também. Aperta ali no botão de gostei, no like. Isso ajuda a impulsionar esse vídeo, não custa nada para você. E agora vamos para o segundo bloqueio, que é comum, mas para o qual muita gente não presta atenção. Sabe qual é? Ele se chama falta de instrumentalização, falta de ferramentas práticas para você buscar o autoconhecimento. Sim, é preciso ter ferramentas práticas. Vamos ver alguns enganos em relação a isso. Por exemplo, acreditar que pensar sobre si é suficiente. Eu vejo gente que fala: não, eu estou ali, eu vou para a natureza e penso muito, eu tomo um vinhozinho, reflito bastante. Você precisa fazer alguma coisa, praticar alguma coisa, usar algum instrumento. Outra pisada de bola, esperar um estado ideal, um momento ideal para começar. Quando estiver tudo bem, quando a vida estiver mais calma, quando os meus filhos crescerem, quando eu tiver minha própria casa, não existe momento ideal. Sabe, tinha um professor de pós-graduação, meu antigo professor, que ele dizia assim: Roberto, nunca vai estar tudo bem para você terminar a sua tese. Nunca vai estar tudo e todos os aspectos da sua vida vão estar perfeitos. Não. O que você quer fazer, você faz independente disso. Isso também se aplica ao autoconhecimento. Nunca vai existir um momento ideal, um estado de coisas ideal para você começar a buscar.
E nessa esteira de engano, vai o engano básico também de achar que ler muito, ouvir muito, mas não praticar nada vai te ajudar. Não é verdade. Você tem que ter alguma ação efetiva. Faz uma terapia, aprende a meditar, faz exercício de relaxamento, pratique exercícios de presença, técnicas respiratórias. Faça alguma coisa que te jogue um pouco para dentro, que jogue um pouco da sua atenção para o seu aspecto interno. Não é só ficar conversando, falando, é como querer matar a fome lendo o cardápio de um restaurante. É preciso praticar. E outra coisa que eu vejo acontecer é recusar ajuda profissional. Não procurar ou até mesmo recusar por orgulho, por preconceito, por achar que uma terapia é coisa de gente maluca ou por achar que meditar é coisa de gente alienada. E não procura aí um bom terapeuta, um bom instrutor de meditação, por exemplo, que pode te ajudar. São pessoas que vão te instrumentalizar para você caminhar em direção ao autoconhecimento. Existem muitos bons profissionais para isso. Não abra mão de conhecer um deles, que pode te ajudar demais a ganhar autoconhecimento e ganhar tempo também nessa jornada. E o terceiro bloqueio, você sabe qual é? É o apego à sua própria imagem. O apego à própria imagem é a sua imagem atual. Você diz assim, eu sou forte e independente, e pronto. Então, para você não quebrar essa imagem de forte e independente, você acaba não buscando, não procurando bons profissionais, não pedindo ajuda, não procurando formas, não se instrumentalizando. Nós não somos totalmente independentes neste universo. Nós também não somos totalmente dependentes desse universo. Nós somos interdependentes. Tudo depende de tudo. Às vezes, em alguns momentos da vida, a única opção é ser forte. Você perde uma pessoa querida e naquele momento você está se despedindo daquela pessoa querida para sempre. Naquele momento você precisa se sustentar, mas é naquele momento. Isso não significa que em todos os outros momentos você vai abrir mão de receber a ajuda que a vida está te oferecendo. Cuidado com essa história de contar uma coisa sobre você e deixar ela te atrapalhar no seu percurso ao autoconhecimento. Algumas pessoas também cometem o engano de se identificar com a dor ou trauma passado, com a narrativa, com a história que ficam contando sobre o trauma passado. Tive uma dificuldade, superei, eu sou uma pessoa assim, e até hoje ninguém me entende, ou até hoje eu sou aquela pessoa muito isolada, ou então eu aprendo sozinho e me viro, qualquer coisa que seja. E você sabe o que é interessante? Que você transforma a sua identidade naquilo. Aquela história que você conta de ser uma pessoa que tem essa dificuldade, ou que passou e passa por aquele sofrimento, passa a fazer parte da sua identidade. Por isso que a gente diz, você está apegado, você está apegado à sua própria imagem. Enquanto você se apega a um padrão atual, não vai existir uma quebra de padrões, não vai existir uma libertação que leva você para a etapa seguinte de autoconhecimento. E outra coisa que atrapalha também é o orgulho espiritual. Tem até um vídeo meu falando só disso, o chamado orgulho espiritual. Você diz, eu sou um buscador. Eu sou uma buscadora, e se apega a essa imagem de buscador ou buscadora. E esse é o maior orgulho de todos. Não tem orgulho maior do que o orgulho espiritual, de ser alguém que está acima das outras pessoas por ser alguém que busca. Mas, na verdade, você, ao invés de se conhecer, ao invés de deixar ir todos os conceitos, apegos, padrões cristalizados que estão em você, você mantém este padrão, este conceito de buscador. E, às vezes, até esse conceito arraigado de sou um buscador, sou uma buscadora, começa a te atrapalhar também, sabia? Então aí estão os 3 bloqueios. Procurar fora de você, falta de instrumentalização e apego à própria imagem. E aí, você se reconheceu em alguns desses bloqueios? Se reconheceu, não fique triste. Não veja a nossa conversa como um problema. Veja como um convite para redirecionar a sua busca, para se instrumentalizar com práticas reais e talvez o mais difícil, deixar cair as máscaras do quem você acha que é. E aí, finalmente, você pode descobrir
quem você realmente pode ser em essência. Deixa eu te contar uma história que veio lá do Sudeste Asiático. Num templo religioso existia uma estátua de barro que era muito valorizada e muito antiga no templo. E um dia, um monge, ao limpar a estátua, percebeu que havia uma rachadura na estátua. Ele ficou arrasado, ficou preocupado. Meu Deus, a nossa estátua tão preciosa, tão querida, rachou. E ele levou a estátua para a luz do sol, para ver melhor o tamanho da rachadura. E ele viu que lá de dentro da rachadura vinha um brilho. E ele olhou, era um brilho dourado. Ele falou com os outros monges, com os superiores, e eles abriram um pouco mais aquele buraquinho, aquela rachadura, e tinha ouro. Eles tiraram todo o barro da estátua. E sob ela existia uma estátua idêntica de ouro. E conosco acontece uma coisa muito parecida. Nós temos camadas, não de barro, mas o nosso barro corresponde a camadas de defesa, de imagem, de distração, de medo. Mas assim como a estátua dourada sempre esteve ali, a nossa essência sempre esteve aqui e sempre estará aqui, pronta para ser descoberta. Não descoberta no sentido de ir para um lugar longe como os antigos navegantes para descobrir alguma coisa longínqua, não. Descoberta no sentido de tirar a cobertura para que a gente simplesmente veja a nossa essência. É simples assim. E o autoconhecimento verdadeiro começa quando temos coragem de tirar pouco a pouco essas camadas, de nos libertarmos pouco a pouco desses bloqueios que às vezes estão passando despercebidos por nós. Em outras palavras, você não precisa se reinventar, você só precisa se encontrar. E eu espero ter te ajudado a dar mais alguns passinhos nessa direção. Você gostou desse vídeo? Então curta, compartilhe, se inscreva no canal, aperte o sino de notificação. Pessoas precisam ver também esse vídeo. Me ajude a ajudar pessoas. Não custa nada para você. Curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo e vamos ajudar pessoas e mais pessoas a se libertar desses bloqueios que atrapalham o nosso caminho para o autoconhecimento. Está combinado? Conto com você. É sempre muito bom falar com você. Saúde, paz, equilíbrio e abundância. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.